Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar, ou Big Bang para disfarçar. Pode alguém te duvidar? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, oh, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que eu haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia para explicar, o Big Bang para disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, oh, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica a Deus. Ninguém explica, ninguém explica, ninguém explica. Ninguém explica a Deus, ou se duvida, ou se acredita. Ninguém explica a Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, oh, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse,
céus, do gentio ao judeu. Ele é o dono de toda a ciência, sabedoria e poder, oh, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que eu haja houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus, do gentio ao judeu. Ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ou se duvida, oh, oh, oh. Ninguém explica Deus, oh, oh, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ou se duvida, ou se acredita. Ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ou se duvida, ou se acredita. Ninguém explica Deus, ninguém explica Deus que deu o seu filho. Ninguém explica Deus, se Ele deu o filho, não nos dará todas as coisas. Nessa tarde nós te damos toda a honra e toda a glória. Obrigado, Senhor, que assim como na viração do dia, às 18 horas, Adão andava contigo na face da terra. Temos o privilégio de poder, debaixo da tua unção, debaixo do dom do teu Espírito, aleluia, poder fluir contigo. Duas boas-vindas nessa tarde ao soberano dom do teu Santo Espírito. Que possamos, ó Deus, juntamente sermos edificados à medida que tendo comunhão com teu Espírito. Possamos ser introduzidos nas realidades inexprimíveis, naquilo que não se consegue explicar. Mas é, ó Deus, invisível, mas real. A tua glória. No nome de Cristo Jesus de Nazaré. Amém. E amém. Glória a Deus, aleluia. Boa tarde a todos. Amém. Boa tarde, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo. Joana, obrigado pelo momento da adoração. Ninguém explica a Deus uma verdade que nós muitas das vezes olhamos para um louvor no caráter emocional, de como nos faz sentir emocionalmente. Porém, nem sempre os louvores são teologicamente sãos, nem sempre coerentes com a revelação que nós já recebemos de Cristo. Assim sendo, nós perdemos muitas das vezes noção ou contacto com aquela realidade que já alcançamos. Então a Bíblia diz que cada um de nós deve andar segundo a revelação que já alcançou da parte de Deus. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, jamais entrou no coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam, mas por meio do seu Espírito nos revela as profundezas que estão no coração de Deus. Então, nessa tarde, o que eu tenho para o momento que nós estaremos aqui, das 18 às 19 horas, também, o que tenho no meu coração, na realidade, é aquela passagem sobre que as profundezas chamam as profundezas. No livro dos Evangelhos, a Bíblia diz que Jesus falando sobre quem o trairia. João inclinou-se com a cabeça ao peito de Jesus e perguntou: Mestre, quem é?
um segredo que estava nas profundidades do coração do Senhor. E Provérbios 20, verso 5 diz que o conselho, a sabedoria do coração de Deus são águas profundas, exige ou leva um sábio a extrair. Muitas das vezes nós não nos apercebemos o porquê que nos falta mais. Não é que Deus seja limitado, mas é que Deus move-se de acordo com a tua profundidade ou de acordo com o nível de sede que tu tens. Há uns que se contentaram em ser no nível de um chafariz, há outros que buscam ser, ou se calhar Deus procura levá-los à profundidade de um poço, a níveis de um poço profundo, para que possam jorrar para a vida eterna. O que é que isso significa? Quanto mais de Deus nós tivermos, mais nós temos a dar. E a dado momento o Senhor Jesus disse aos discípulos: façam-nos assentar em grupos e alimentem-nos na multiplicação do pão. Então é necessário que nós entendamos de que Jesus nos prometeu, dizendo em Mateus 16, eu quero ler aqui, sobre a sua igreja, ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, diz assim em Mateus 16, verso 13. Chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho de Deus? Qual é a opinião dos homens sobre o Filho do Homem? E alguns disseram João Batista, outros Elias e outros Jeremias, e outros disseram um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós quem dizeis que eu sou? Parece que a pergunta é direta sobre a mesma pessoa. Mas Jesus pergunta qual é a opinião que os homens tinham sobre o Cristo. Mas vocês que convivem comigo, quem dizem que eu sou? Então eles disseram: olha, o Cristo, segundo alguns dizem ser João Batista, Elias ou um dos profetas. Mas vocês que conviveram comigo, quem dizem vocês ser eu? Ele não perguntou se vocês dizem que eu sou o Cristo. Não, quem vocês dizem que eu sou? Na realidade, nós sabemos que Jesus estava a querer saber se eles já tinham dado conta que Jesus era o Cristo. Assim sendo, diz a palavra de Deus que Simão respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E respondendo então, Jesus disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado então nos céus. Quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, deu-lhe autoridade para o que permitisse fosse. Então o Senhor lhe disse que aquilo que ele chamou, aquilo tornou-se. Ele deu nome aos animais. Foi Adão que governou a terra dessa maneira. Mas perdendo essa autoridade por causa do pecado, Jesus veio e restitui essa autoridade debaixo da promessa de edificar a igreja. Qual é o perigo de nós não termos a igreja ou as nossas vidas em Cristo edificadas? De não podermos governar com Ele, de não sabermos como usar as chaves que o Senhor nos dá. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado és, porque não foi nem carne e sangue. A carne e sangue, o homem, ou ideias de homens, falando da limitação humana em compreender as coisas de Deus. Muitas das vezes nós emprestamos essa nossa limitação humana para tentar abordar temas que são unicamente possíveis de compreender por meio do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2 diz exatamente assim, que aquilo que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram e jamais entrou no coração do homem, só é possível compreender pelo Espírito de verdade. O mesmo que Jesus disse
que nos conduziria em toda a verdade, nos guiaria e nos revelaria as coisas que ainda nós não poderíamos ouvir. Então, é necessário entendermos e fazermos espaço para que a gente possa receber o testemunho do Espírito Santo. Lembrando que o Espírito Santo apontaria para Jesus. Amém? Que o Espírito de profecia apontaria para Jesus. Apocalipse diz que o Espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Então, muito importante, muito interessante entender esses pontos que nós acabamos de desenvolver, porque existe muito mais daquilo que foi feito daquela figura religiosa como um limite, uma figura histórica como alguém limitado no passado, uma figura religiosa como alguém limitado à minha crença. Ou seja, eu creio nele, então ele é. Não, não. Na verdade, a Bíblia diz em 1 Pedro 2 que Jesus era a pedra que Deus, a rocha que Deus usou, a eleita, mas os homens desprezaram. Então Jesus disse a Pedro, Pedro, sobre esta rocha desprezada, infelizmente os homens disseram que a rocha era Pedro. E então transformaram a chave da edificação na igreja numa distorção apontando para Pedro. Meus caros amigos, Pedro não é, nunca será, o fundamento da igreja. Então, quero nessa tarde poder aprofundar contigo esses temas para que você então possa ser edificado de modos que as chaves nas tuas mãos você possa usar. E então você possa ter autoridade contra toda operação de bruxaria, de encantamento, coisas que tentam operar contra a tua vida. Porque essa é a promessa, Iona. Ele disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Então, as portas do inferno têm os seus dias contados em termos de como abusam e dominam a tua vida por falta de conhecimento. 1 de Coríntios, capítulo 3, nós lemos em nome de Jesus, amém. Se puder me ajudar, Ioana, por favor, nós... Amém. Glória a Deus. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem tão pouco, ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolos, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Glória a Deus. Então nós acabamos aqui de ler em Mateus 16 e 1 de Coríntios 3, que Jesus é a rocha, o fundamento sobre o qual Deus disse que edificaria a sua igreja para que as portas do inferno não encontrassem brechas e prevalecessem contra eles. Eu, tu, somos essa igreja. Graças a Deus que a igreja não foi construída sobre a vida de um homem limitado e inconstante, o qual Pedro era. Porém, Jesus é a rocha, a pedra fundamental que Deus elegeu para a edificação da igreja. Quero te convidar para nós tirarmos um tempo em oração e adorarmos o Senhor, se pudermos em conjunto, vamos orar para que o Senhor te dê entendimento sobre essas escrituras, amém? Aquilo que nós cantávamos há bocado, ninguém explica a Deus. Nós precisamos mesmo que o Espírito Santo te abra os olhos para que aquilo que eu acabei de te explicar se faça revelação carne em tua vida, no sentido de entenderes da parte de Deus e não só porque um homem te tenha dito. Pai Santo, obrigado por essa palavra. Obrigado pelo entendimento do Teu Espírito. Obrigado, Deus, nessa noite,
por aquilo que o Senhor está a fazer na vida de homens e mulheres. Remove todo o espírito de engano do meio da tua igreja. Remove todo o espírito de engano no seio do teu povo. Para que possam ser eles, ó Deus, edificados, ó Deus, na promessa de que as portas do inferno não prevaleceriam. Se as portas do inferno prevalecerem contra eles, eles não podem fazer com nada. A tua palavra é clara em Salmos 11, verso 3. Tirado o fundamento, o justo não pode fazer nada. Tu és esse fundamento, Senhor. Tu és a palavra de Deus. Tu és a palavra que nos foi enviada, a palavra na nossa boca, Deus. E a tua palavra claramente diz: o justo vive pela fé que vem de ouvir a tua palavra. Abre os olhos do entendimento do teu povo para que eles possam compreender a profundidade que há em ti. Não a limitação, ó Deus, histórica do tempo, nem religiosa que os homens cauterizados em suas mentes fizeram o teu nome. Antes de Deus e por Deus és feito a pedra de esquina, a pedra eleita, o fundamento da igreja. Que possamos entender quem tu és, entender aquilo que tu representas, para que nós possamos entender, como um homem que vê o espelho, quem nós somos. No nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Aleluia. No nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém te duvidar? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo tua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, oh, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos teus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém e amém. De volta à nossa segunda parte neste programa, que nós agora vamos aprofundar literalmente sobre o fundamento que é Cristo Jesus. Amém? Então, Jesus, o Cristo, é o fundamento sobre o qual os arquitetos em sabedoria edificam a igreja. Sendo nós esses arquitetos, os trabalhadores na obra do Senhor, a obra são os crentes, a obra são todos homens e mulheres que, crendo em Jesus, são então edificados nessa verdade para serem, número 1, o edifício, o templo, o tabernáculo de Deus, aonde ele não habita em templos feitos por mãos, mas ele habita em homens edificados em Cristo. E assim a palavra de Deus diz no livro de Efésios que nós estamos nele. Eu gostaria de abrir rapidamente também ainda em Efésios capítulo 2, amém? Essa é a verdade que nós temos em Cristo, que nele nós podemos entender a revelação que Paulo teve de quem Jesus era, olhando para essas epístolas que ele escreveu durante o seu ministério. Efésios capítulo 2, verso 20. Efésios capítulo 2, verso 20. Efésios capítulo 2, verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Amém. Verso 20 ao 22. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor,
no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Qual é o fundamento dos apóstolos? O que é que significa o fundamento dos profetas? Ele diz aqui, em várias passagens conseguimos ver que Jesus Cristo é tido e é apontado como o fundamento que Deus usou para a edificação da igreja. Ao contrário de homens cuja mente cauterizada foram dizendo que Pedro era, então, esse fundamento, essa pedra. Isso é uma mentira. Eis a razão pela qual muitos, na sua fé, clamam crer em Deus, mas na realidade eles não têm carregado ou vivido ou experimentado a autoridade que Jesus nos prometeu, dizendo que permitirmos será também permitido nos céus. Aqui diz assim a palavra de Deus que Jesus é a pedra da esquina, a pedra fundamental dos apóstolos, é a pedra fundamental dos profetas. Então, aqui nós entendemos o seguinte: tendo nós o hábito de definir Velho e Novo Testamento como o Velho sendo o lado esquerdo da Bíblia e o Novo Testamento sendo a parte do lado direito das Escrituras, acabamos por olhar e nos perdermos aqui. Então é necessário entender que o Tora para os judeus, ou a lei e os profetas, que constitui o Velho Testamento, é baseado em que os profetas anunciaram a vinda do Cristo. E isso é chamada a consolação de Israel. Por isso nós temos Nataniel debaixo da figueira, a quem Jesus disse: eis aqui um israelita em quem não há nada de falso. Porque todo homem que tivesse a preparar-se para o ministério estaria debaixo da figueira, que é a representação de Israel, tendo a consolação. Eles estariam a buscar a face de Deus para saber o tempo em que Deus iria consolar Israel. E nisso, como é que nós temos essa prova? No livro de Atos, capítulo 1, os apóstolos dirigiram-se a Jesus antes de ascender, procuraram saber: Jesus, é agora, mestre, que tu irás restaurar o reino a Israel? Abordando a consolação de Israel. E o Senhor lhe disse: não vos compete saber tempos e épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas virá sobre vós o Espírito Santo e receberás poder para seres a minha testemunha. Amém? Para que faça o quê? Para que ele possa convergir todas as coisas a Cristo. Então, o Espírito de Deus e o derramar do Espírito Santo e a vinda do Cristo são as duas promessas maiores do Velho Testamento, em que, definidas como a consolação de Israel, que os judeus esperavam que Deus fosse enviar o Cristo, que lhes conduziria em toda a verdade, em toda a palavra, e derramaria sobre eles o seu Espírito para restaurar o reino a Israel. Lembre-se que quando ele disse um verdadeiro israelita, ele não definiu um verdadeiro judeu, não definiu um verdadeiro hebreu, mas um verdadeiro israelita. E quando é que Israel surge? Nós vemos que Jacó, que significa aquele que agarrou-se ao calcanhar, lutou contra os homens e contra Deus e venceu. Então nós entendemos que Jacó foi feito Israel, chamado pela primeira vez Israel, quando ele agarrou-se no fundamento. Que o seu nome significa aquele que se agarra no fundamento. Então, quando Jacó agarra-se ao fundamento, torna-se Israel. Então, o que é o verdadeiro israelita? É todo homem e mulher que se agarra ao fundamento. Então, ele não está a definir um povo que especificamente daquela região, daquela, não sei dizer-se república, mas ele está a falar de homens e mulheres que têm a revelação de quem Jesus é, como o fundamento que Deus enviou, anunciado pelos profetas e visto, contemplado pelos apóstolos. Por isso, 1 de João, capítulo 1, diz assim: o que vimos e que ouvimos, e provamos ou tocamos com as nossas mãos o verbo da vida, ou seja, o fundamento de Deus. Este vos anunciamos para que vós também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com Deus por meio de Jesus Cristo, o fundamento. E que tipo de comunhão é que eles tinham? A comunhão que que Adão tinha no Velho Testamento. Esse homem que eles viram que todas as coisas lhe obedeciam, morreu no pecado. Mas a Bíblia diz em Coríntios que o primeiro Adão foi uma alma vivente,
Mas o segundo Adão foi o homem que trouxe vida aos outros. Aquele estava vivo, este vivificava. Então, convivendo eles com Jesus, eles disseram, mas que homem é este que até os ventos se submetem e o mar lhe obedece? Por quê? Porque eles só tinham ouvido falar disso em Adão. Agora eles perguntam que homem é esse que as coisas lhe são obedecidas de tal modo como se o pecado não tivesse poder sobre ele, como se Satanás não exercesse autoridade sobre ele, porque era a experiência deles, queridos amigos, porque todo homem nascido de Adão foi sujeito ao pecado e sujeito à escravidão de Satanás. Mas eles agora estão a ver pela primeira vez na história da humanidade um homem que Satanás não venceu, um homem que Satanás não dominava. Aleluia. A grande mensagem nessa tarde é que Deus diz na sua palavra que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. O que é que isso quer dizer? A tua família, a tua nação, a tua sociedade aguardam com grande expectativa um homem e uma mulher sobre quem Satanás não tem poder nem autoridade. Amém. Aleluia. Para que possa mudar essa história. Então a Bíblia diz exatamente isso que nós estamos aqui a falar. Então eles olharam e disseram, que homem é esse? E a resposta, este é o fundamento sobre o qual Jesus, a igreja é edificada sobre Jesus, sobre o Cristo, como a pedra angular, para que eu e tu pudéssemos experimentar a vitória, a autoridade que Adão perdeu, mas restituída em Cristo. Por isso Jesus disse, em meu nome ide, em meu nome fazei essas coisas. Aleluia, aleluia. Entenda isso, Deus vai visitar Angola, Deus vai visitar Portugal, vai visitar a África, vai visitar a Europa, a Ásia e as Américas, por meio, não de um vento que soprou, mas por meio do Espírito de Deus que habita num homem. Amém. E não mais é vencido pelo espírito do mundo e pelas coisas que nele há. É necessário que nós possamos entender literalmente, como ele disse em Salmos 81, verso 3, se o meu povo tivesse me dado ouvidos. A Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Deus quer fazer de ti um homem e uma mulher vencedora, a sua igreja vibrante, a sua noiva pura, santa, frutífera, para que nisso Deus seja glorificado. Amém? Iona, glória a Deus por essa verdade, essa esperança, esse chamado que Deus tem para ti. Aleluia. No nome de Jesus. Uma grande verdade. E é com grande alegria que nos debruçamos nesse assunto. Porque realmente qualquer um que deu a sua vida ao Senhor sabe e pode reconhecer que falar sobre o fundamento é falar sobre Cristo e é falar sobre a nossa vida diária, que é agarrando-se no fundamento. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, eu queria rebuscar um pouco um dos pontos que o pastor tocou no princípio, que é sobre a limitação. Nós lemos em 1 Coríntios que primeiramente foi dado leite, porque não havia preparação, não estavam prontos para receber alimento sólido. Correto. E eu penso agora na palavra de Deus onde diz que há diferentes tipos de solos. Queria saber se há uma relação entre a limitação e os diferentes tipos de solo. E podemos também ir, acredito que em Ezequiel, que fala dos vários níveis de profundidade da água, do rio, que saía do trono. Nós vemos que a cada nível era medido. Então, nós tendo uma limitação, nós somos medidos. Podemos ir mais? Eu acredito que aqui em 1 Coríntios está-se a falar um pouco disso, porque ele mediu e viu que só podiam receber leite. Amém. A Bíblia diz que Provérbios capítulo 20, verso 5, ele aponta exatamente para isso, para a profundidade que existe no conselho do Senhor. Porém, exige um sábio para poder extrair a profundidade que lá se encontra. Então, para Jesus faz essa pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E eles olharam, bem, esta aqui é uma... Ele primeiro pergunta, qual era o entendimento de Israel na altura sobre o Messias?
Então eles disseram, olha, na geração de Davi, eles disseram que Davi era o Messias. Na geração de Isaías, visto que ele era o profeta messiânico que mais falou de Cristo, então eles achavam que ele era o Messias. Então uns pensaram que fosse Elias. Mas agora nós estamos a ver João Batista nos nossos dias, então há um grupo que pensou que João Batista fosse o Cristo. E João Batista, nós sabemos, ele disse, eu não sou o Cristo, antes vem um após mim que eu não sou digno de tirar as suas sandálias. E vemos nós agora, Deus disse, Moisés, tira as tuas sandálias. Amém. E João Batista disse, eu não sou digno de tirar as sandálias de Jesus. Porque ele deu conhecimento. Nós é que precisamos. Exatamente. Amém. O que isso significa? Ele disse, eu não sou digno de lhe instruir. Amém. Aleluia. Eu estou aqui para ser instruído por ele. Aleluia. O grande João Batista. Amém? Então ele está a dizer, eu não sou digno de lhe dizer a ele, tira as tuas sandálias. Mas antes sou digno de aprender com aquilo que ele tem para nos... Porque é isso que foi anunciado, é por isso que ele vem. E então, nós agora vemos Jesus e os apóstolos, ele perguntou, quem dizem então vocês que eu sou? E Pedro, inspirado ou dirigido pelo Espírito, disse, não, tu és o Cristo. Ele entendeu por revelação que Jesus era o Cristo. Por revelação. Porque para os familiares e convizinhos de Maria e da família de Jesus, ele era o carpinteiro. Ele era aquele menino diferente no meio deles. Conviveram com ele, andaram com ele. Sabemos que ele não tinha ido à escola, logo não tinha colegas de escola, mas os anciãos que o viram no templo a procurar entender sobre as coisas de Deus, sabiam que ele era um jovem diferenciado, vamos assim dizer. E nós poderíamos olhar e falar de várias perspectivas que as pessoas e opiniões que as pessoas tinham sobre Jesus. No mundo da teologia, fala-se do Jesus histórico, fala-se do Jesus religioso, mas na verdade, como diz a palavra de Deus, para os homens a pedra reprovada não era um de quem eles faziam caso. Hoje nós falamos, os homens dizem, não, existem vários caminhos para Deus. Isso dizem os homens. Mas o que é que Deus diz? E então, Jesus perguntou, o que é que dizem vocês? Mas então Jesus lhe disse, Pedro, a tua opinião é do Espírito de Deus sobre quem eu sou. Somente o Espírito Santo pode nos conduzir a entender quem é Jesus. Amém. Então, neste caso, o conselho está no Espírito de Deus. A profundidade do entendimento de quem Jesus é, que é diretamente proporcional ao nível de maturidade que eu vou carregar, de autoridade, e se quiseres, de amor, de fé, dos frutos do Espírito, depende da minha comunhão com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, a Bíblia diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas Jesus disse, ele não falará de si mesmo, mas daquilo que de mim ouvir. Então, o Espírito Santo nos é dito, ouçam o que o Espírito diz sobre Jesus, o que o Espírito revela sobre Jesus à igreja. Então, o nível de profundidade depende diretamente da minha comunhão com o Espírito Santo. Então, qual é o nível de comunhão com o Espírito Santo? Agora, como posso ter comunhão com o Espírito Santo? Eu já sei que o Espírito de Deus não falaria de si mesmo. Logo, todo outro Espírito que aponta N número de coisas, além de Jesus, sabemos que não fala de Deus. A Bíblia diz que todo Espírito que nega a Jesus que se fez carne, não veio de Deus. Logo, o que é que o Espírito Santo aponta? Para o facto da palavra de Deus ter se tornado humana, que a palavra se fez carne. Então, qual é o objetivo do Espírito de Deus? Fazer com que a palavra se torne abundante no teu coração. Que tu entendas a palavra, entendas quem Jesus é e se torne então abundante na tua vida, transborde do teu coração e esteja presente na tua boca. Esse é o papel do Espírito Santo nas nossas vidas. E é necessário que a gente aprofunde, porque tem mais do que isso. Agora, o sábio extrai. Quem é o sábio? A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. A palavra temor ao Senhor, a expressão temor ao Senhor, vem do hebraico Yirat Adonai, que significa a consciência de que Adonai está presente.
o que significa Adonai está presente. Adonai que significa o Senhor e Mestre. Então, o que significa Ele estar presente? Ter consciência de que o Senhor e que o Mestre estão presentes faz com que eu não tenha a minha opinião própria. Amém. Logo, uma passagem muito interessante no livro de Ezequiel. Adonai estava presente e perguntou a Ezequiel: Filho do homem, podem os ossos secos viver? E ele disse: o Senhor sabe. O Senhor está presente e o Senhor me instruirá. Então, temor ao Senhor é tomar conselho do soberano Senhor e do Mestre que me instrui. Muitas das vezes as pessoas perguntaram-me: qual é a tua opinião? Meu querido amigo, deixa eu te explicar. A minha opinião me levou ao pecado. A minha opinião fez Cristo ser crucificado. Logo, Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado para a minha opinião. E a vida que vivo, se quiseres, a opinião que tenho, é baseado na fé do Filho de Deus. É baseado naquilo que o conselho de Deus me indica. Amém e amém. Aleluia. É necessário nós entendermos isso. Oh, aleluia. Esse é um princípio verdadeiro, não é um princípio religioso. Infelizmente, a limitação ou as águas rasas, se quiseres, Joana, que os homens vivem, é baseado no que Jesus disse sobre aquilo que mencionaste dos solos. Há um dos solos que os cuidados da vida sufocam a palavra. Falando do comer, beber e casar e dar-se em casamento, as necessidades dos homens. Infelizmente, nós vemos homens falarem de Jesus como a resposta da solução das coisas dos homens. Ao invés de apontarem para Jesus, o fundamento que Deus usa para edificar a igreja, para que as portas do inferno não prevaleçam sobre ti. Então Jesus disse em Mateus 6, buscai o reino, buscai ser edificados. Porque na realidade ele disse, eu edificarei. Mas no livro de Judas 20, diz assim, edificai-vos na vossa santíssima fé. Logo, eu tenho o dever de me edificar no Senhor. Como é que eu me edifico no Senhor? Ele disse, orando no Espírito. Como é que eu posso continuar a fluir no Espírito? Ele disse, salmodiando, cantando ao Senhor. 2, ações de graças, reconhecendo o que Deus fez, sendo grato ao Senhor por aquilo que Ele está a fazer em nós, fez no passado e há de continuar a fazer. E, acima de tudo, é interessante nesse ponto, sujeitando-nos uns aos outros. Sujeitando-nos uns aos outros. O que significa isso? A Bíblia diz, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos às boas obras e ao amor. Ele não está a falar para eu andar como uma pessoa enfraquecida, mas ele está a falar para eu me sujeitar a alguém que está fundado no Senhor, que tem o conselho, que é notório que na palavra dele há algo distinto no sentido da sabedoria que vem da parte de Deus, do conselho que vem da parte de Deus. Então, tal homem, tal mulher, eu quero ouvir para que a minha fé seja edificada. Então, gostaria de deixar esse ponto que aqui a palavra de Deus diz. Maria vai ter com aquela Isabel que outrora era chamada estéril, mas que já deu frutos. E a Bíblia diz em João 15, verso 8, que nisso é glorificado o Pai que dês muito fruto. Onde é que Deus é glorificado? Onde é que eu sou cheio do Espírito Santo? Sentado com um homem, sentado com uma mulher que deu frutos, que não é estéril. Para que eu possa me tornar também alguém frutífero. Porque se o fruto que está na tua vida, eu me sujeitar a esse fruto, se tornará semente que fará colheita na minha vida para que Deus então seja glorificado em mim, que Ele se agrade em mim por causa da palavra de Deus. Então é necessário que a gente entenda, não fomos chamados para ir à igreja, fomos chamados para ser a igreja. Não fomos chamados para ir assistir o culto, fomos chamados para glorificar a Deus no estilo de vida que nós vivemos, quer no momento que nós nos reunimos com os irmãos, quer no momento que nós não estamos com os irmãos, estamos naquilo que é a nossa vida da parte do Senhor. Amém? Aleluia. É muito profundo, pastor. E ao falar de profundidade, não temos como não mencionar a questão de compromisso. Temos nós que interiormente nós temos o compromisso de sentar e ser instruídos, o compromisso de nos negarmos a nós mesmos, o compromisso ou a responsabilidade de analisarmos como é que está o nosso coração. Há espinhos que vão sufocar a palavra. Amém.
como é que está o nosso coração? Onde é que nós estamos? Quer dizer, o compromisso de realmente atentar. Aleluia. Isso é muito importante. Nisso que acabaste de mencionar, Iona, eu gostaria de olhar para a 1 de Pedro 2, que ele diz: vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo. Antes tinhas um hábito, mas agora já fazes parte. Então eu quero te deixar o conselho que Pedro deu: achegai-vos para ele, a pedra viva. Amém. Sobre os cuidados da vida, os enganos das riquezas, nos dias de hoje, uma sociedade muito mais consciente em termos daquilo que é o estudo da alma ou das emoções, em termos de psicologia, nós começamos a entender muita coisa. Por exemplo, nós vemos que homens, quando estão aflitos, ansiosos, a tendência deles é de agarrarem-se na comida, outros em gastar, por causa da dopamina. Produz a sensação de satisfação. Então, quanto mais como, mais me sinto realizado. Então, isso vai produzir em ti obesidade. Vai produzir em ti doenças como diabetes, obesidade e N número de complicações, só porque a pessoa procurava sentir-se satisfeita, mas não sabendo que era produto da ansiedade ou do medo. Mas esse medo é vencido pela fé em Jesus. Achegai-vos a Ele. No sentido de seres edificado para que, quando houver ansiedade, houver situações do gênero, você não precisa se deixar levar por essas coisas. Você sabe como nele você foi satisfeito, edificado e tem autoridade sobre as circunstâncias. Depois também nós falamos sobre o gastar. Nesse caso, o amor ao dinheiro. O que é que faz, o que é que realmente produz a questão do amor ao dinheiro? É a sensação de que eu estarei seguro. Então, quanto mais eu gastar, mais eu me sinto satisfeito. Então, as pessoas não estão à procura de ter dinheiro só por ter, mas por ter essa sensação de satisfação, de pertença, de Poder. identidade, no sentido de que eu sou alguém. Mas, na realidade, em Cristo, Ele disse assim: achegai-vos vós para Ele. Ele quem? A pedra viva, que na realidade vós também chamados como pedras vivas, porque Ele, sendo aquele que tem vida, nos vivifica. Amém. Aleluia. Por isso é que Ele disse: se vos calardes, essas pedras clamarão ao Senhor. Falando de quem? De Ezequiel 36. Nós éramos homens cujo coração, não sendo de Deus, o coração era como uma pedra. Mas Ele pegou nessa pedra e fez uma pedra viva. Ele transformou o meu coração de pedra num coração de carne e colocou o Espírito dele. Aleluia. E fez de mim um homem, para ti uma mulher, sensíveis a entender quem somos em Jesus. Amém. Porque a luta nos cuidados da vida e nos enganos das riquezas está associado a uma questão de identidade. Daí, hoje, nos dias de hoje, a identidade que as pessoas tiram é do que elas creem que se comerem serão. Dinheiro, sexualidade, sucesso na vida, que depois eles descobrem que, como está escrito, esperastes o muito e veio a ser pouco. Então eu quero, nesse ponto, fazer essa pergunta. Por muito que eu não tenho nada contra, quero dinheiro, quero as coisas que nós, como homens, definimos como sucesso, não tenho nada contra. Porque todas as coisas são boas para serem usadas no Senhor em ações de graças. Reconhecendo que é o Senhor que nos fez chegar até lá, Ebenezer. Amém. Eu quero fazer a seguinte pergunta. Por muito que você tenha ou menos que você tenha, porque quem não tem procura ter para poder alcançar essa satisfação. Quem já alcançou sabe que a satisfação não é bem como ele pensou. Quem somos nós? Eu quero te perguntar: quem és tu? Eu fui edificado na verdade, eu fui edificado na esperança, no entendimento de que Jesus é essa pedra fundamental. E sendo Jesus essa pedra fundamental, eu me tornei importante na causa dele. Que a Bíblia diz: aquele que tem o Espírito de Deus, ele é um com Deus. Mas é interessante que quando eu tenho o Espírito de Deus, ele que me aponta para Jesus. E quando ele me aponta para Jesus, ele me diz que eu sou mais parecido com ele, com Jesus. Então, Jesus é a minha imagem. Eu fui feito a imagem do Filho de Deus.
Então, quem Jesus é amado, eu sou amado. Quem Jesus é santo, eu sou santo, por causa dele. Quem Jesus é eleito, eu sou eleito. Escolhido, eu sou eleito. O herdeiro, também eu sou. E assim é, eu me tornei naquilo que Jesus é. Nascido da palavra, eu me tornei como a palavra de Deus. Quem és tu, necessariamente? E o convite que é feito na pregação do Evangelho é porque temos comunhão com Deus. Mas nós ouvimos o testificar do Espírito de Deus dizendo ainda há espaço para mais um. Amém. Então nós pregamos o Evangelho para que você, tendo também a oportunidade de ter contato com a palavra de Deus, você possa também ser feito à imagem do Filho de Deus. Quem és tu nessa tarde? O que diz a tua vida? Se calhar as pessoas contentes ou tristes com aquilo que é a tua realidade. Mas você sabe que se a tua realidade é aquilo que muitos desejam, você sabe que há um vazio no teu interior. Se algum dia você pensa, não, eu serei, um dia as pessoas reconhecerão. Ouvindo aqueles que já chegaram lá e sabem que não são reconhecidos. Quem és tu? Nessa tarde, nessa noite, o Senhor te faz esse convite para você pertencer a Ele por meio de Jesus Cristo, ser edificado em Cristo, para que você também possa ter essas chaves do reino. Para que você busque o reino e seja edificado nele, então todas as coisas chegam a ti. Porque não é só ter uma experiência, não é só entrar, é saber ocupar o lugar e permanecer nele. Muitos ouviram falar do reino dos céus, então tentamos a ideia de irmos viver no céu. Não é acerca disso. É de ser celestiais. Não é acerca de... Não, é acerca de sermos divinos, tal como Ele é, assim nós somos também chamados a ser. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Estava eu mesmo a pensar na questão do vazio que cada um de nós tem no nosso interior. E falando em fundamento, entendemos que o Senhor ele vai trabalhar em nós e vai profundo. Muitas vezes, quando ouvimos que o Senhor vai trabalhar profundamente, ficamos preocupados, porque talvez o sentimento é que vai tornar-nos um pouco desconfortáveis. Entretanto, esse trabalhar do Senhor, nós ficamos firmados no fundamento, isso acaba por ou seja, o Senhor nos completa. Então, esse vazio que nós sentimos é cheio pelo Senhor. O Senhor nos completa. O Senhor, Ele preenche aonde há lacunas em nós. Exatamente. Ioana, a ideia que o homem tem sobre religião, fala com Deus, Deus te entende. Não fica assim, não desabafa, não sabes orar, fala qualquer coisa, Deus sabe. Não. Ele diz, o conselho do Senhor ele é profundo, mas leva uma pessoa instruída no temor ao Senhor para extrair esse conselho. Então, assim sendo, infelizmente a religião não te ensinou, não te instruiu a extrair a profundidade de Deus. Podemos olhar, pastor, neste ponto para Esther. Esther foi instruída por Mordecai. Estando ela no palácio, no momento em que todas tinham disponíveis tudo que o rei disponibilizou para quando fossem se apresentar diante do rei, Esther foi a única que soube aonde extrair a informação que ela precisava para se apresentar diante do rei. Exatamente. E ela foi ter com o eunuco. Exatamente. E faz referência no livro de Esther, é a única das mulheres que faz referência, que ela estava lá pela mão daquele que lhe instruiu. Okay? E aquele que lhe instruiu, Mordecai, se nós olharmos rapidamente, já que nós estamos a falar do reino, rapidamente, no livro de Daniel, o rei disse, tragam-me jovens aptos para estar no palácio. Número 1. Esther estava no palácio, instruída por Mordecai. Muitos querem estar no palácio, mas falham na oportunidade quando lá estão. São afastados porque não souberam se posicionar, porque lhes faltou instrução. Então a palavra de Deus diz que o sábio é aquele que é instruído. Feliz é você que tem alguém que te instrui nos caminhos do Senhor. Como ovelhas sem pastor, destinadas ao matador.
Jesus disse, ide e pregai o evangelho, para congregar a si mesmo essas ovelhas, para instruí-las, para que elas saibam estar na presença de Deus, no palácio. Aleluia. Amém? Você foi chamado a ser instruído, para permanecer no palácio, não para experimentar o palácio e depois ser afastado. Amém? E amém. O temor ao Senhor é crítico e o temor ao Senhor começa, ou a sabedoria de Deus começa no reconhecer Cristo como o fundamento do sucesso na tua vida, em todas as áreas, espiritual, emocional e físico. Jesus é a chave do reino para o teu sucesso. Aleluia, glória a Deus. Obrigado por esse momento que nós tivemos. A palavra de Deus, ela não está longe, ela está na tua boca, Joana. Amém. Então nós vamos Aleluia. terminar aqui nessa noite, nessa tarde, com uma grande verdade, uma grande chave que nos é dada. E como nós falamos da profundidade, será que uma hora seria suficiente para aprofundar um tema eterno? Não. Então eu quero te convidar, à mesma hora, no dia da manhã, nós daremos continuidade a esse tema, entraremos noutros capítulos que fazem parte da questão do fundamento de Deus, o fundamento por Deus escolhido, Jesus Cristo. Aleluia. Eu dou graças a Deus nessa tarde, antes de me despedir, por ter o entendimento que Jesus não é uma figura histórica nem religiosa. Ele é histórico. Ele faz parte das páginas da Bíblia. Mas ele é o centro dos céus. Ele é a atenção do reino. Que ele possa também ter a tua atenção individida. Não só hoje, mas por toda a eternidade. No nome de Jesus. Aleluia. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, o dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao judeu. Ninguém explica Deus, ninguém, nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Aleluia. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção.